Esperando começar a gravação. Por algum motivo não está começando a gravação. No meu tá gravando. Tá gravando já? Então, bom, só não me avisou aqui. Imagino. Vamos ver, né? Se vai... tá gravando agora. Gente, antes de começar, hoje a gente vai fazer a discussão do capítulo 5 da Angela Davis. A aula da semana passada a gente não colocou, mas tá bem maneiro. A gente coloca também. A gente coloca as duas juntas. E, na verdade, eu vou fazer isso agora. Mas antes disso, eu queria divulgar para vocês uma coisa que a gente tem feito, e tem feito em conjunto com muita gente, que é apoiar a greve dos entregadores. A gente estava conversando sobre isso agora, e eu acho que é um momento que a gente precisa ter unidade como trabalhador, com os demais trabalhadores, entender a situação que eles estão, que é uma situação degradante de trabalho, praticamente uma relação acessória, né, como se diz, a escravidão, né, um regime de trabalho similar à escravidão, e eles não têm direito trabalhista nenhum, não tem nenhuma proteção do Estado, né, não tem nada que garanta o trabalho deles, nem a reprodução do próprio trabalho, né, caso eles se acidentem, tenham problemas com equipamento, e agora com a dificuldade de que eles estão também expostos à pandemia, né? Então, a gente fez um Instagram, a conta no Instagram, que eu vou digitar aqui, chama Break dos Apps. Junto com outras tantas, né, que estão divulgando a greve, mas é bom que a gente repasse isso, divulgue e também tenha aderência com a greve. Eu não sei se quem está em Campinas ainda, mas é assustador o tanto de entrega que tem aqui na minha rua, por exemplo. Pelo menos que a gente possa se conscientizar disso, assim, também, ajudar a aderir à greve. Não sei como está a organização aqui em Campinas, mas é isso. Agora, sem mais delongas, a Má vai apresentar a discussão da aula hoje. Bom, e sigamos. Boa noite a todos. E se alguém quiser ajudar também, a gente está tentando fazer um levantamento de dados, enfim, coisas que possam ajudar a população a entender um pouco a situação dos entregadores. Mas, bom, voltando aqui, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do feminismo negro a partir da Angela Davis. A gente pegou o capítulo 5 da Angela Davis, que fala sobre o significado da emancipação para as mulheres negras, porque ela trata de um elemento que para a gente é muito pesado, assim, na realidade brasileira. A Angela Davis vai mostrando que no movimento do pós-abolição norte-americano, as mulheres negras foram direcionadas para determinados tipos de trabalho, sendo entre eles onde se concentrava o maior número de mulheres negras, o campo, né, a produção no campo, e o trabalho doméstico. Algumas mulheres conseguiam fugir desses dois enfim, iam para a indústria, para trabalhos em fábricas, elas ficavam com a parte do trabalho mais sujo e com os menores salários, né? Ela vai mostrando que uma outra forma também de estruturação do racismo nesse novo sistema, né, da não escravidão, foi a criminalização, a prisão de homens e mulheres negras para utilizá-los como mão de obra escrava, né, nas carcerárias, nas cadeias norte-americanas que sempre tiveram essa relação já com o trabalho dos presos, né. E, por fim, pensando nessa relação das mulheres negras com o trabalho doméstico que vem da escravidão recém-terminada, ela levanta um elemento importante que é a vulnerabilidade das mulheres nesses trabalhos domésticos, né? Porque existe uma construção histórica no nosso país de que essas mulheres negras que ocupam, em sua maioria, né, os trabalhos domésticos, são consideradas presas fáceis, né, para o homem branco. E, ideologicamente, elas são colocadas como imorais e promíscuas.
Então, o índice de violência sexual que existe no universo dentro da casa, né, com as domésticas, é muito, muito alto, assustador. Isso, a Angela Davis está falando dos Estados Unidos, né? Agora, eu separei, eu vou ler algumas coisinhas só, tá, gente? Mas vai ser importante para a gente entender o porquê eu estou fazendo isso. Eu vou dar uma citada aqui no Caio Prado para perceber como, nesse sentido do trabalho doméstico e da visão das mulheres, das raças consideradas inferiores, os nossos pensadores pensam igualzinho pensavam os novos burgueses, enfim, essa nova sociedade americana aí do Formação, né, do Caio Prado. Isto e mais a facilidade dos cruzamentos com mulheres de outras raças de posição social inferior e, portanto, submissas, estimulou fortemente e mesmo forçou o colono a ir procurar aí a satisfação das suas necessidades sexuais. Aliás, particularmente no caso da Índia, é notória a facilidade com que se entregava e a indiferença e a passividade com que se submetia ao ato sexual. Quando você vê isso, primeiro que assim, né, gente, há uma indiferença, ao mesmo tempo uma facilidade, apesar dele mostrar um ambiente que claramente pode ser considerado um ambiente de estupro, o que o Caio Prado está falando aqui, e nesse sentido ecoa junto à voz das classes dominantes que estão querendo reestruturar o racismo, é que essas mulheres são fáceis e, por isso, elas fazem, quase que obrigam com que os homens brancos tenham que saciar suas vontades sexuais com elas. É isso, entendeu? O que a Angela Davis está fazendo nos Estados Unidos, os nossos autores progressistas aqui estão colocando como grandes verdades, né? Enfim, e para também não parecer tão anacrônico, né? A gente poderia pensar, pô, mas agora mudou um pouco a situação. Eu estava dando uma lidinha em outros documentos e consegui encontrar uma galera que fez entrevistas, né, com empregadas domésticas. Essa pesquisa, se eu não me engano, é de 2011, e nela, sobre o trabalho doméstico, a maior parte, quase todas as empregadas, na verdade, domésticas que responderam a esse questionamento, afirmaram que ou já tinham tido experiências de violência sexual no trabalho, ou conhecia alguma trabalhadora que tivesse passado por essas experiências. Eu peguei esse exemplo para a gente pensar, a partir da perspectiva da mulher negra, o que significa o racismo estrutural e como o fato da gente ser um país que tem uma massa gigantesca de trabalhadoras domésticas, na PNAD de 2011, se eu não me engano, foi levantado o número de 7.223 milhões de empregadas domésticas. Tá? E dessas, 61,7% mulheres negras, né? É óbvio. Então, a gente está falando de um país que hoje está baseado numa ideologia de democracia racial, mas que na sua realidade, que na sua divisão do trabalho, expressa a concretude da escravidão, né? O que são essas mulheres negras serem obrigadas a continuar nos postos de trabalho mais precários, tendo que cozinhar, lavar roupa desses setores brancos, não só de classe média, mas também de elite, e sofrendo ainda essa experiência, porque não se superou a ideologia das mulheres negras como mulheres fáceis, como mulheres promíscuas,
não se superou a ideia de que esse trabalho da casa, que as mulheres brancas só puderam se emancipar, inclusive por isso, por considerar esse trabalho da casa uma coisa menor e coisa de preto. Então, as mulheres, assim que possíveis, ou tanto de um setor de trabalhador com um nível mais alto salarial, até a classe média, principalmente a burguesia, não se dão o trabalho de fazer do trabalho doméstico, porque a sua emancipação foi dada através desse trabalho feito por mulheres negras. Inclusive, tem a Folha de São Paulo, no momento onde estava acontecendo a discussão da PEC das empregadas domésticas, soltou uma notícia divulgando um grupo de mulheres, classe média, que fizeram um grupo no WhatsApp, enfim, não sei, no Facebook, antiterrorista, porque essas mulheres de classe média branca estavam aterrorizadas com o fato de ter que pagar férias, entendeu? De ter que dar folga, de ter que fazer e de ter que deixar que a trabalhadora fique apenas, no máximo, 8 horas em casa. Essa situação, né? Então, por trás dessa modernidade, de toda essa nova cara do capitalismo, que se esconde ainda são essas relações de cunho escravista, inclusive, né? Ainda são várias mulheres têm histórico de apadrinhamento, por exemplo, de famílias brancas, mulheres negras que vêm do Nordeste, de regiões mais pobres do Brasil, são consideradas como família. Muito das empregadas domésticas, inclusive, dessa entrevista que eu falei, fizeram essa jornada, e é o seguinte, então, elas iam para um lugar muito distante, sem conhecer ninguém, né, como apadrinhada de uma família, e a realidade dessas mulheres era trabalhar 24 horas por dia, sem tempo para fazer praticamente nada. E elas não recebiam, e deviam aceitar isso com gratidão. Então, veja só essa situação, né? E, ao mesmo tempo, esse tipo de relação que se dá entre a patroa e a empregada doméstica mostra porque não é possível uma unidade total, por exemplo, entre as mulheres. Existe uma questão que divide aí essas duas mulheres que estão dentro de casa, uma chefiando e a outra fazendo o trabalho sujo, que é uma relação de classe e que imbrica uma relação de raça, como a gente já viu desde o começo do curso, né? O que essas mulheres brancas não conseguem perceber é que essa relação entre racismo e sexismo, elas convergem de tal forma que esbarra também na realidade dessas mulheres que têm os seus salários reduzidos por poder ser trocadas por mulheres com trabalho muito, muito, muito mais barato, né? Então, mesmo assim, o que acontece com a Organização das Trabalhadoras Domésticas, né, que vem desde a década de 30 no Brasil, e como elas tentam se organizar para garantir o mínimo de direito, o que a gente vê historicamente é que o movimento feminista, por ter na sua base a maioria de mulheres brancas de classe média, nunca se importou com esse debate. Então, sempre secundarizou, porque existia uma crise interna de que essas mulheres que participavam do movimento feminista, que organizavam a luta em nome de todas as mulheres, são mulheres que conseguiram se emancipar, foram para o mundo do trabalho, enfim, ou tiveram a sua autonomia, como a galera costuma dizer hoje, se empoderaram em cima do trabalho semi-escravo de outra mulher, né? Então, que liberdade é essa? Que movimento feminista é esse que permite com que mulheres brancas se emancipem em cima do trabalho semi-escravo de mulheres negras? E aí, mesmo assim, a gente percebe que as trabalhadoras domésticas, quando se organizam, por ser um setor que no seu cotidiano sofre também a opressão racial, a opressão de gênero, acaba
se tornando um setor que representa mais um movimento de esquerda feminista negro. É uma coisa que se replica na história. Nos Estados Unidos, o primeiro setor que começou, por exemplo, a levantar o debate sobre a questão da mulher negra dentro do movimento operário foi um grupo auto-organizado de trabalhadoras negras lésbicas, por exemplo, né? Porque esse setor, por carregar em si categorias que são biológicas, físicas, fenotípicas, que determinam a inferioridade delas, estão colocadas nos lugares mais precários. Então, são quem sofre primeiro qualquer movimento econômico, de crise, etc., etc., enfim, né, a história do coronavírus aqui no Brasil a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre essa relação da elite com suas empregadas domésticas. E a Angela Davis levanta essa discussão, por quê? Porque ela acredita, assim como o Du Bois, que enquanto o serviço doméstico for a regra para a população negra, a emancipação vai permanecer uma abstração cultural, porque se a gente mantém a maioria das mulheres negras trabalhando nesse serviço doméstico com uma vulnerabilidade sexual, com um trabalho que não possui nenhum tipo de direito e que muitas vezes é escravo, as mulheres negras estão lá trabalhando apenas para ter um lugar para morar e para comer, não existiu libertação, né? Que libertação é essa? A gente está falando da maioria, né, das mulheres negras, que no Brasil, como eu disse, é uma situação alarmante e, na verdade, no Sudeste, aqui onde a gente está, se concentra a maior aglomeração de empregadas domésticas do país, 46,1%. Então, veja onde nós estamos, eu acho que ajuda a gente a pensar também no que está acontecendo, né? Dentro dessa conjuntura de racismo e sexismo, não é à toa que, apesar do coronavírus ser um vírus trazido por pessoas que tinham condições financeiras de fazer viagens internacionais, ele começa a se espalhar com grande facilidade para as periferias, exatamente por essa relação de classe, raça e gênero que existe, que a branquitude, a classe média e a burguesia é incapaz de limpar sua própria casa. Mas também é incapaz de pagar um salário digno para esse setor da sociedade que é considerado inferior. Então, ideologicamente, a inferioridade negra também é importante para esses setores da classe média e setores feminista, e não à toa, por exemplo, a gente tem no Brasil mulheres como a Sarah Winter, entendeu? Que tinha um grupo de feminismo radical, sempre foi meio nazi, e uma hora caiu a máscara, inclusive, de quão feminista ela nunca foi. Eu estou, na verdade, pensando um pouco que foi bom a gente dar essa aula para pensar na situação que nós estamos vivendo agora. Eu acho que a melhor experiência histórica que a gente tem para pensar o quão radical nós precisamos ser quando a gente pensa numa democracia, enfim, seria olhar para essas mulheres negras, né, para as empregadas domésticas. Aí fica a pergunta que eu gostaria de discutir com todos vocês. Essas mulheres, elas estão colocadas no mundo dos economistas hoje? Quando se pensa em desenvolvimento econômico, essas mulheres estão colocadas no desenvolvimento econômico? É possível que exista um desenvolvimento econômico num país como o nosso que não seja alicerçado nos braços dessas mulheres? É isso que está colocado, né? Não à toa, no momento de crise, se reacendem setores malucos defendendo eugenia, enfim,
várias outras coisas, porque na formação econômica do Brasil, existe a constituição do negro e do indígena, de certa forma, como antagonistas nacionais, né? Eles, apesar dos indígenas serem os povos originários, apesar dos negros serem traficados para trabalhar aqui como escravos, eles são considerados os outsiders, e ao mesmo tempo os inimigos. Então, ai meu Deus, roubam os empregos dos brancos, os negros, ai meu Deus, as mulheres negras agora querem direito. Eu acho que eu vou até mostrar aqui, porque é importante vocês entenderem um pouco como é uma loucura isso. Um dos textos desse grupo que eu falei, né, antiterrorista, aí a mulher fala: a minha babá veio com uma história sem pé nem cabeça, de que eu estou devendo todos os feriados em dinheiro, porque existe uma lei agora onde ela tem esse direito. Eu estou meio tonta com a atitude, decepcionada com a falta de educação e de gratidão por tudo que eu já fiz por ela. Mas eu gostaria de saber se eu sou obrigada a pagar. Quando achamos que estamos com uma babá ótima, lá vem as bombas. Isso aqui, ó, é uma mulher falando em 2011, gente. Eu acho que pensar nesse texto da Angela Davis, né, do significado da emancipação para as mulheres negras, é uma forma da gente pensar qual o verdadeiro significado da emancipação para a gente. O que a gente está disposto para construir alguma coisa melhor, né? Está disposto a abrir mão dessas mulheres que não inclusive, como terceirizadas, são as que limpam os banheiros da Unicamp, são as que limpam nossas carteiras, inclusive, para que a gente possa estudar todo dia, são as mesmas mulheres que estão sendo demitidas, agora que não tem aula, porque os trabalhos são precarizados, então os contratos são fáceis de serem quebrados. Eu acho que a gente tá na universidade hoje, conversar, construir conhecimento hoje, pensar nessas mulheres, né? Não existe perspectiva de mudança se a gente não consegue afetar esse setor, né? E os negros, nesse sentido, já estão há anos falando isso. Nessas entrevistas com mulheres negras, eu descobri, por exemplo, que a Frente Negra Brasileira, que é um movimento negro de massas, que tem vários problemas, inclusive o fato de um de seus fundadores ser integralista, e eles terem um diálogo maior com integralismo do que com outros setores, porque a esquerda achava que não tinha que discutir racismo, mas a Frente Negra ajudou, impulsionou a luta dessas mulheres. Esse debate é tão importante que, no primeiro Congresso Negro do Brasil, se abriu uma discussão para pensar na pauta dessas mulheres. Então, acho que, no momento de crise, esse assunto se torna vital. A gente olhar o que acontece com o coronavírus, o que aconteceu com a economia do país, a partir da perspectiva dessas mulheres, eu acho que é a melhor forma de entender a verdadeira cara do Brasil, a verdadeira cara da crise do capitalismo mundial. Enfim, eu fiquei até meio abalada lendo esses negócios hoje e olhando para a realidade, assim, do que está acontecendo, como que estão dando as organizações, o que é que a galera está discutindo, porque todas as saídas, enfim, em manifestos, em outros de propostas que eu vejo, são propostas que não levam em consideração essas mulheres, por exemplo, né? E pensar que as mulheres negras são um exército de trabalhadoras importantíssimo, assim, no nosso país, e que a gente, por carregar esses rastros da escravidão, não consegue olhar para elas, é um pouco pesado, né? Saber que essas mulheres estão morrendo por largar suas famílias e cuidar da família de pessoas que estão doentes e que provavelmente vai espalhar a doença para suas comunidades que não têm base de saúde, estrutura nenhuma para recebê-las. Nesse sentido, eu achei ótimo, inclusive, reler esse texto da Angela Davis para pensar
para, enfim, me lembrar que essa discussão é muito antiga, mas, ao mesmo tempo, para enxergar essa face obscura aí da crise, que ninguém quer falar, que mesmo os debates que estão acontecendo hoje não tocam nessas questões mais profundas. Alguns setores do movimento negro, por exemplo, estão defendendo direitos humanos. O capitalismo não considera os negros humanos. Esse é o problema. Quando os negros saem para a rua e dizem Black Lives Matter, eles estão falando, nós queremos ser considerados humanos também. Quando as trabalhadoras domésticas se organizam em sindicato, inclusive o sindicato das trabalhadoras domésticas de Campinas é o segundo sindicato a ser criado no Brasil. Quando essas trabalhadoras se organizam falando, a gente também quer ser considerada trabalhadora, elas também estão falando isso, a gente é humana. Vocês não podem estuprar a gente na casa de vocês, vocês não podem fazer a gente trabalhar 24 horas por dia, não podem obrigar a gente a dormir na casa de vocês. Enfim, é isso, já me empolguei. Não sei se o Silas e o Nathan querem. Eu queria fazer uns comentários, mas eu queria abrir para perguntas antes. Eu não sei se a gente tem perguntas hoje, tem participação dos alunos, dos queridos alunos. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algum comentário para ser feito também? Sobre o que vocês acharam do texto também, ou então da ligação com o presente, né, que a Má apontou para a gente. Achei o texto muito bom, a Marina disse. Me lembrou de uma cena de uma série do Netflix que chama Coisa Mais Linda. Sim, é brasileira, né? Eu não assisti ainda. Eu vi algumas partes, acho que eu não assisti tudo. Você assistiu, Má? Isso que eu ia falar, eu assisti, é muito engraçado, na verdade. Bom, Globo, né? Eu acho que a relação entre a mulher branca e a mulher negra é quase de apadrinhamento, assim. Quase como na versão Bossa Nova se colocasse o fardo agora da mulher branca. E essa sororidade, que a prova cabal de que não existe, a gente está discutindo aqui, né? Uhum. Uma moça branca está discutindo como quer entrar no mercado de trabalho, outra moça diz que ela sempre esteve nesse lugar. É uma discussão que eu acho que eu já até trouxe para a gente, quando a gente fez, né, uma aula sobre algumas autoras, né, do feminismo negro brasileiro, bem no começo, né, da quarentena, uma das primeiras aulas a gente discutiu. E a questão que está posta é que essas autoras estão discutindo formação econômica do Brasil, estão discutindo a questão de gênero, né, e raça, estão discutindo interseccionalidade, né, por a reboque, mas estão fazendo isso nos anos 70. Angela Davis está fazendo isso nos anos 60, 70 nos Estados Unidos. Né? Sueli Carneiro, Beatriz do Nascimento... Sueli Carneiro é recente, na verdade. Mas a Beatriz do Nascimento, a Lélia Gonzalez tá fazendo isso nos anos 70. Né? Então, enquanto isso, a onda feminista, que tem a Federici como a Silvia Federici como uma dos expoentes, estava discutindo justamente o salário pelo trabalho reprodutivo. A questão é que as mulheres negras já estavam tanto no mercado de trabalho, mas tanto no mercado de trabalho como responsabilizadas pelo trabalho reprodutivo e nas condições que a Má bem apontou, né? Ainda assim, né, um projeto de desenvolvimento do Brasil e os projetos de desenvolvimento que a gente tem visto desde os anos 50, aproximadamente, com a CEPAL, e aí os estruturalistas, enfim. Aí depois, mais recentemente, os pós-keynesianos, e aí dentro deles, né, os neodesenvolvimentistas, os sociodesenvolvimentistas. Qual é a discussão que eles apresentam sobre o trabalho reprodutivo? Enquanto a gente coloca uma inclusão por consumo, no caso dos sociodesenvolvimentistas, né, mas os três motores lá do Biochovsky, dessa galera, então quando a gente coloca isso em pauta, e coloca isso em pauta com uma aderência muito grande a políticas neoliberais, né, como a gente viu nos anos 2003 em diante, mas quem a gente está responsabilizando do trabalho reprodutivo, né? Quem são as mulheres
que vão fazer esse trabalho em casa e na casa dos outros. A discussão passa por aí, né, que a Má apontou. O que eu queria trazer é uma discussão que a gente tem feito, eu, Silas e a Má, a partir do livro que eu estou lendo, aí eu tenho uma pirada nesse livro, mas é a relação do universalismo com as políticas públicas. Então, eu vou só falar um pouco sobre isso, sem me alongar muito, para a gente conseguir entender qual é a relação que tem disso com a aula de hoje, né, com a discussão de hoje. Essa ideia do universalismo tem duas faces. Um é o universalismo que surge a partir do iluminismo, então é a ideia de universal, do homem universal a partir do iluminismo, que a gente já sabe, né, que é o homem branco, burguês, e a partir dele se constroem as instituições de direito nos países, nos estados, né? Então, a liberdade e igualdade é construída a partir dessa noção de homem. Na verdade, né? Ela é construída para justificar essa noção de homem que toma forma, né, de controle hegemônico nas relações capitalistas, né? Melhor dizendo, assim fica melhor. E o que significa? Significa que o nosso direito vai estar sempre direcionado, o nosso direito, o Estado e as políticas públicas vão estar sempre direcionado para uma coisa. A lei é para o homem, universal, e quem não se encaixa nessa lei porque é diferente, ou seja, nós somos todos livres e iguais, mas somos iguais nas diferenças, quando não se encaixa dentro disso, a gente inclui com um remendo na lei. É o que faz, por exemplo, existir a Lei Maria da Penha. Todos os homens são livres e não devem ser assassinados. E aí a lei diz que assassinar um outro homem é um crime. Só que as mulheres são assassinadas por serem mulheres. Então, nós criamos uma lei para fazer com que as mulheres sejam respeitadas no contexto da sociedade da mesma forma que os homens devem ser respeitados. E a vida delas deve ser resguardada. Então, veja, né, que aí a gente inclui dentro desse universalismo uma perspectiva que está fora dele, né, uma situação que está fora dele, não pode incorporá-lo, e a única situação que essas mulheres podem agora se colocar no sentido da emancipação é uma resposta reativa que está prevista na lei. Caso as mulheres sejam mortas, portanto, elas têm uma lei que vá punir quem as matou. Veja como já é uma lógica bizarra. Obviamente, eu não estou falando contra a Lei Maria da Penha, né, que não deve existir, mas para a gente entender qual é o remendo do capitalismo quando os antagonismos emergem, né? Pois bem, então a gente tem uma lei que neutraliza qualquer ação política das mulheres no sentido de que elas não podem buscar emancipação, elas só podem agora, perante o sistema jurídico e a lei, caso sejam assassinadas, que os perpetradores desse crime sejam punidos. E aí que vem a cereja do bolo que a gente consegue, né, nessa discussão, trazer para a questão da emancipação feminina e também a questão de como as opressões raciais se intrincam com as opressões de gênero e classe. A partir da Lei Maria da Penha, a gente observou nos dados uma redução do feminicídio quanto a mulheres brancas. Mas esse dado não se confirmou e não é continuado quando a gente faz um recorte racial, ou seja, mulheres negras estão morrendo proporcionalmente mais, estão morrendo mais do que estavam morrendo, ou seja, a lei não teve eficácia nenhuma para impedir que as mulheres negras fossem vítimas de feminicídio. E aí que está a chave para a compreensão disso. Eu comecei falando que o que regia esse sistema e o que rege o Estado e as políticas públicas é um universalismo. As mulheres que não podem ser incluídas não poderiam ser incluídas nem nesse universalismo e ainda ficam numa situação distinta das mulheres quando a gente não faz esse recorte racial, só tem uma saída, né? Só podem ter uma saída. Uma única saída precisa e necessária por elas, que é a autoemancipação. É um universalismo que é insurgente. É um universalismo que afirma não que o homem iluminista ideal é universal, mas que todos somos universais, né? Todos somos universais no sentido de que é uma organização autodirigida,
autóctone, para dizer assim, né? Uma organização autônoma e que busca, no fim das contas, não questionar o aparato jurídico, mas questionar a totalidade das relações que reproduzem o sistema que nos coloca nessa posição em primeiro lugar. E a ideia do universalismo insurgente, então, que é a contraparte, né, que é o oposto desse universalismo proposto, jaz justamente nessa auto-organização. Então, é o modo como os grupos, né, os grupos de mulheres negras, os grupos de trabalhadores precarizados, né, os grupos raciais, os grupos que sofrem opressão de gênero, sexualidade, se organizam de forma a contestar a organização da sociedade. E isso é o quê? Isso não é somente uma organização autoproclamada revolucionária e anticapitalista ou alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes uma organização, uma comunidade de bairro tem esse caráter, que é o caráter de contrapor as relações sociais, as relações de produção, as relações raciais, as relações de gênero, de uma maneira auto-organizada. Então, era mais ou menos essa a ideia que eu queria comentar. Eu tinha alguma coisa que ia falar nesse sentido, mas eu acabei me esquecendo. Mas é basicamente isso. Posso só dar um pequeno adendinho do que você falou sobre a Delegacia das Mulheres? Bem anteriormente a isso, né? Mas a primeira lei anti-estupro no Brasil previa apenas punição, enfim, julgamento para estupro de mulheres brancas. Veja só, né? Não é à toa que depois de tantos anos a gente vê isso acontecer com a Lei Maria da Penha, entendeu? Não houve libertação do corpo negro por via da burguesia. Não sei quem já assistiu 13ª emenda, documento, mostra muito bem nos Estados Unidos como se dá. Mas aqui no Brasil, também é bem pesado, assim. Inclusive, eu fiquei pirando numa coisa, mas o fato como é que é o nome? Que Horas Ela Volta, ser um filme que emocionou muitas mulheres, movimento feminista no Brasil, e se tratar de empregada doméstica, eu fico pensando assim, se não foi possível apenas por a empregada doméstica ser uma mulher branca, né? Porque é um nível tão profundo de racismo, de como o racismo estrutura as relações de classe, que para você manter uma empregada doméstica nos moldes com que se tem hoje, só é possível fazer com a desumanização ainda dessas mulheres, ou quando não é uma desumanização, é uma bestificação, uma infantilização. Justamente, mano. O que eu lembrei que eu ia dizer é que, para dar exemplo, né, do que é esse universalismo insurgente, né? Qual é o exemplo no caso? Uma das primeiras organizações trabalhistas no Brasil, a Má falou que o Sindicato de Domésticas em Campinas foi o segundo a ser formado no Brasil, né? Mas o movimento de domésticas, ele começou no Brasil em 1936, às vésperas, né, do Estado Novo, às vésperas da repressão contra movimentos trabalhistas, né, movimentos dos trabalhadores. Então é isso que significa, sabe? São pessoas que se organizam, que compreendem o seu lugar no mundo e que querem pautar mudança a partir disso, né? É sobre isso que também trata, como eu disse, a greve dos entregadores, mas é sobre isso que faz com que as pessoas desçam o morro, sabe? Taquem fogo nas coisas, quando tacaram fogo em avenida, fecharam a avenida em Diadema por causa da morte do menino. Tipo, é isso que faz, sabe? É uma organização, não é somente uma resposta, e não é somente também uma comoção gerada agora, um reflexo do que aconteceu com George Floyd, né? É um padrão que está posto no Brasil desde os tempos da escravidão, desde que pisou o primeiro negro aqui, né? Desde que começou a escravidão, havia quilombos, né? Se formaram quilombos, é sobre isso, né? É uma contestação
geral do sistema que a gente vive. E essa é a chave que a gente tem que pensar a sociedade, né? Obviamente, a gente não é contra esse tipo de lei, a gente é fruto da política de cotas, por exemplo, a gente é favorável à Lei Maria da Penha, obviamente, mas o ponto é que a gente não consegue transformar as relações sociais, transformar as relações raciais de opressão dentro desse aparato jurídico somente. Como exemplo disso, por exemplo, a política de cotas conseguiu colocar bastante gente preta na universidade. Eu, Silas e a Marcela e mais tantos outros colegas nossos somos provas disso. Só que, como a Marcela bem apontou, como que a Unicamp gera o orçamento quanto funcionamento dela mesma? A contratação de terceirização é feita por quê? Por uma facilidade? Ou é um orçamento reduzido, né? Uma conta reduzida no orçamento que aí se traduz em dinheiro para qualquer outra coisa. Ou seja, né, a limpeza... Eles chamam de modernização. O que é bizarro, né? Modernização, a gente sabe o que é, né? Modernização é um nome bonito para o colonialismo, né? Então, é um dinheiro que pode ser utilizado em qualquer coisa e a gente não faz, obviamente. Não tem concurso, não existe concurso para pessoal de limpeza, para pessoal de manutenção, né? Então, é sobre isso, né, que a gente está falando. É uma lei que consegue colocar gente preta na universidade, mas a maioria da gente preta que está na universidade são trabalhadores terceirizados. Então, esse é o limite, né? É o limite de não contestação do modo como a gente vive, né? De quem vai se responsabilizar mesmo por limpar a nossa casa, reproduzir a nossa força de trabalho, né? Eu acho que era isso. Não sei se o Silas quer fazer algum comentário, se vocês também têm mais comentários. Tá. A gente vai seguir com a Angela Davis na próxima aula, com os outros capítulos. Você tinha separado 3 capítulos dela, não? Má? Você ouviu o que eu disse? É? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Marcelo, tá me ouvindo? Eu não sei. Voltou, Má? Agora tá de boa, agora tá de Ah, que susto. Então, eu perguntei se a gente vai seguir com outros capítulos do livro da Angela Davis. Você tinha separado 3, acho, se eu não estou enganado. Você está no mudo. A gente pode continuar com a discussão da Angela Davis. Acho que tem. Bom, enfim, né? O livro dela é ótimo, mas. Calma aí, deixa eu pegar. Que não sei o que a galera prefere, continuar com a Angela Davis. A gente tem outras autoras também que estavam previstas na disciplina. A ideia era a gente discutir autoras que fazem a discussão mais geral, primeiro, né? Sobre essa relação de raça e classe, e gênero, e depois as brasileiras. O que eu proporia aqui, para a próxima, tem um que é muito bom, que eu acho que é muito importante a gente entender, que é da relação entre o movimento feminista e o controle de natalidade das mulheres negras, que é o capítulo... Calma aí. 12. Bom, mas a gente manda. Se não sei o que vocês... De acordo, o que vocês acham, gente? Seguindo essa discussão, o capítulo 12 da Angela Davis é sobre o controle de natalidade.
Se preparem, Leno, que esse capítulo é muito louco. Bom, então a gente... Vinícius e a Marina concordaram. Estou imaginando que quem não se manifestou consente. A gente pode seguir, né, nessa linha. E aí voltamos semana que vem para fazer essa discussão. Capítulo 12 a gente vai... Você tem ele, né, Mal, o PDF? A Má tem o PDF, a gente posta lá direitinho. A Maria pediu para que disponibilizassem as gravações, né? Agora eu organizei de um jeito melhor e eu coloquei uma pasta. No Classroom eu já postei lá. É uma pasta que estão todas as aulas. E aí elas estão nomeadas direitinho. Assim que a gente encerra a aula, ele já posta lá. Aí eu só preciso renomear. Assim fica menos bagunçado, né? Eu demorei, eu acho que eu deixei tudo assim, compartilhar com vocês. Mas é isso então, gente. Obrigado por hoje. Semana que vem a gente volta com a discussão do capítulo 12 da Angela Davis. E, se possível, tragam referências também, né, sobre essa discussão, tragam comentários, perguntas, para a gente tentar fazer um pouco mais dinâmico. Não sei até quando a gente vai, né, nesse sistema aí, EAD e tal, mas para a gente conseguir continuar assim, né, da melhor forma para todo mundo. E em breve também me perguntaram semana passada sobre a avaliação. Já tinham feito essa pergunta. E em breve também a gente vai comunicar da avaliação para vocês, que eu imagino que a gente já esteja também encaminhando para o final do semestre, né? Não sei quanto tempo mais vai durar o semestre, na verdade, mas que a gente já esteja encaminhando. E aí a gente informa vocês da avaliação direitinho, vai ser bem tranquila, né, como a gente falou, mas a gente vai 31 de agosto. A gente vai ver direitinho como vão ficar as atividades, né? Eu imagino que ficar toda semana, né, até 31 de agosto, tendo as aulas assim, não seja melhor formato para todo mundo, né? Mas, bom, vejamos isso. A avaliação vai ser, como eu disse, vai ser tranquila e a gente informa o formato para vocês em breve para a gente começar a pensar nisso. E a gente pode até reservar as aulas para a gente fazer isso direitinho. Apesar dela ser tranquila, a gente quer que seja uma coisa que gere frutos para vocês e para a gente também, né, que está nessa pesquisa, nessa atividade aí, né, que essa disciplina surgiu como fruto da nossa pesquisa. Então, obrigado para todo mundo por terem participado hoje. Uma boa noite a todos, uma boa quinta-feira, bom fim de semana e até semana que vem, gente.